Nosso tema de hoje é psicoterapia com adolescentes, que eu trabalho a partir da referência de um artigo que eu tenho no meu site, que é lá no abarcapsicólogo.com.br, com o título O Difícil Processo de Análise com Adolescentes. O processo ele é árduo porque, primeiro, os pais, quando decidem colocar o filho no processo de psicoterapia, é porque eles já estão no limite com este adolescente. Porque no Brasil nós não temos uma cultura das pessoas colocarem filho para fazer terapia, fazer análise por livre e espontânea vontade. E também nem temos essa cultura. Ainda nós temos muito uma cultura de que procura psicoterapia, na maioria dos casos, quem está passando por alguma dificuldade, algum problema. E aí, no caso, é o adolescente que por si, ele não vai procurar uma ajuda. Poucos são os adolescentes que querem uma ajuda. Tem aparecido mais essa demanda de jovens falando para os pais que querem um momento para estar com o psicólogo. Mas isso é muito pouco, depende muito do ambiente educacional, do ambiente cultural para este processo de demanda. Então os pais já estão no limite. Os adolescentes por si já acham estranho, porque eu estou doente, psicologia é para doente, eu não estou louco, o que vocês estão achando que eu tenho? Então ele já começa a criar uma estranheza sobre essa atitude dos pais de querer colocá-los no processo de psicoterapia. E para o analista, quando chega uma demanda de um adolescente que precisa ser tratado, passar por um processo de psicoterapia, muitas vezes o analista cai naquela armadilha de querer ser o cuidador, ser aquele que vai ser o que vai trazer a possibilidade de uma solução para o problema, que é uma grande armadilha, porque nós não temos soluções para esse tipo de problema. Nós temos um espaço para oferecer, para fazer pensar esta ambiência. Outros fatores que dificultam esse tratamento, essa psicoterapia com o adolescente, é que muitos dos sintomas que aparecem na adolescência, na verdade, o adolescente é mais vítima. Ele é resultado de um processo educacional. Também, muitas vezes, aquele sintoma que os pais nomeiam ao adolescente como se o adolescente fosse o grande problemático, muitas vezes ele é o bode expiatório, aquele que a família transfere para dizer que o problema está naquele adolescente, ao invés de reconhecer que o problema está na família, muitas vezes no casal. Também, os próprios pais querem colocar um filho no processo de psicoterapia, mas eles mesmos nunca teriam coragem de fazer a sua própria psicoterapia. Quantas mães e quantos pais que trazendo os adolescentes, quando eu pergunto se já fizeram ou fariam uma psicoterapia, dizem que nunca. Então aí parece que não cola essa linguagem com o adolescente. E também o próprio psicólogo, o próprio analista tem que ter clareza de quais são os sintomas do que o Maurício Knobel, que é um psicanalista argentino, vai dizer da psicopatologia normal da adolescência. Aqueles comportamentos que estão dentro do espectro do adolescente, dentro da vivência da construção desse sujeito, dessa subjetividade dele. Senão nós, como profissionais, também compramos a necessidade dos pais, patologizamos o adolescente e colocamos ele brevemente no processo de psicoterapia, sendo que muitos deles nem precisam, apenas uma orientação para a família. Então, o profissional também tem que ter clareza dessa etapa da adolescência e de todos os comportamentos que são, às vezes, estranhos ao coletivo familiar, mas que para a adolescência é normal. Então, para o profissional de psicologia que atende adolescentes, primeiro, tem que saber atender adolescente, tem que manusear bem esse trabalho. Não é tão simples. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Eu posso dizer que a faixa etária que mais exige atenção e cuidado é na adolescência, que existe processos transferenciais do adolescente, existe assim essa transferência de papéis dos pais para com o analista, é uma fase muito delicada. E tem essas armadilhas que a gente acaba caindo nelas, mas eu assim alerto, 5 itens que eu alerto que é importante o analista estar atento e também os pais que vão colocar os filhos em processo de psicoterapia tem que também ter essa clareza. Primeiro, saber o porquê que se está atendendo o adolescente ou o porquê que se está fazendo a psicoterapia daquele adolescente. Fazer a psicoterapia só porque foi buscar, os pais acham que tem que fazer, não basta. O psicólogo tem que fazer primeiro um processo diagnóstico, identificar
se existe uma demanda real para se fazer a psicoterapia do adolescente. Na adolescência, não é a mesma coisa do sujeito fazer a psicoterapia porque quer, como adulto faz. Ele precisa ter um motivo pelo qual justifica ele estar ali e que ele também possa entender este motivo. Segundo, também é que o profissional ele tem que garantir ao adolescente um espaço de sigilo e ao mesmo tempo tomar cuidado para que esse sigilo possa estar num acordo profissional com os pais e com o próprio adolescente que situações de risco, que está colocando em risco a vida do adolescente, tem que ser comunicado aos pais, porque afinal de contas ele é adolescente. E quando a gente faz isso com o adolescente de forma transparente, eles entendem e aceitam. Um terceiro indicador que eu dou aqui para os pais e também para os profissionais, porque os pais têm que saber um pouco desses detalhes, por isso que esse vídeo é tanto para os profissionais como para os pais também, que é necessário nesse terceiro item uma comunicação contínua com os pais. Não ficar no leve trás. Às vezes as mães, os pais tendem a querer discutir com o terapeuta o que está acontecendo na terapia. Isso não é legal. Quando se vai fazer a entrevista com os pais, que é necessário, é uma rotina do processo de psicoterapia com o adolescente, tem que se comunicar ao adolescente, tem que falar para o adolescente o que vai ser discutido com os pais, e a conversa que é dita com os pais tem que ser perpassada também pelo adolescente. A única reserva que a gente faz ao adolescente é dizer que aquilo que diz respeito aos pais, na intimidade dos pais, vai ficar no sigilo dos pais. E aquilo que é sigilo dele tem que ficar no sigilo da terapia. E aí é um acordo. Na psicoterapia do adolescente, você tem que estabelecer acordos claros com o adolescente, senão não anda o processo. E eles topam essa parada, eles também confiam no profissional, eles sabem que ali é um aliado dele e ao mesmo tempo um aliado da família para ajudar em toda essa configuração. Para ser um aliado da família, o quarto item que eu coloco aqui é ter a coragem como analista, como psicoterapeuta, de comunicar e de devolver para os pais as mazelas dos pais, aquilo que os pais não estão dando conta por eles mesmos, aquilo que é irresponsabilidade dos pais, aquilo que não é assumir o papel dos pais, aquilo que falta nos pais e que eles estão tentando transferir no adolescente. Muita gente não faz isso porque sabe que pode perder o paciente, porque aí os pais vão achar ruim muitas vezes, mas tem que saber colocar, tem que ter traquejo para isso. E o quinto item é da gente, do psicoterapeuta, do analista, do psicólogo, não assumir a terceirização do filho, não pegar a causa do adolescente para si e esquecer que tem os pais que são responsáveis legítimos desse adolescente. Então, não dar uma de ser o protagonista da proteção desse adolescente. Lembrando que todo o processo de psicoterapia do adolescente passa por um bom diagnóstico e também que poucos são os adolescentes que vão fazer psicoterapia sem ranhetar, né? Aí é os pais que têm que bancar e tem que assumir essa condicionalidade de querer que o filho faça psicoterapia. Mas só que ele vai só fazer a terapia, mesmo ranhetando, se ele perceber que aquele motivo que está fazendo a terapia realmente é verdadeiro. Se for falso e se for para esconder mazelas dos pais, eles não vão fazer mesmo. Então segue aí esse vídeo, né? A psicoterapia com adolescente, porque é uma demanda que está crescendo muito e realmente o manuseio desse processo não está sendo muito bem desenvolvido por parte de muitos profissionais e os pais também acham que o profissional tem que estar a serviço deles do jeito que eles querem. Então vamos pensar sobre esse tema e qualquer coisa estamos aqui para continuar a fazer esse diálogo.